Começando mais uma tabelinha aqui, dessa vez com o Lauro, criador do Futebol pelo Mundo, um canal aí onde ele mostra o futebol pelo mundo, conhece vários estádios, visita cidades, vai aos jogos. Fala aí, Lauro, tudo tranquilo? Fala, JP, prazer estar aqui contigo aí, né? Mais uma vez, sempre uma honra, né? Estar conversando com você aí. E vamos que vamos aí. Vamos lá, preparado para poder... a tabelinha? São Acho que respostas. sim, né? Vamos ver. São Acredito que sim. perguntas capciosas, hein? Ixi, vamos ver. Lauro, bora lá então para essa tabelinha nossa aqui. O que acontece? Eu vou fazer a pergunta e você responde de bate-pronto. Só que, claro, se você precisar pensar um pouquinho, se você quiser dar uma pensada não tão demorada, pode ficar tranquilo também, beleza? Fechou, vamos embora. Então vamos lá. Nome completo. Lauro Henrique Stankiewicz. Cidade. Curitiba, Paraná. Profissão. Sou formado em administração, mas hoje considero youtuber. Eu acho. Quantos estádios você conhece? Olha, não sei exatamente, mas foram mais de 100. Mais de 100. Bacana. Mais de 100. Qual que é o mais bonito? Vou botar aí, acho que Wembley, Londres. Wembley, top. O mais feio? Mais feio? Você falou, essa, hein? velho, mas esse estádio aqui, muito feio, muito esquisito. Esperava mais. Às vezes, não quer dizer que ele é tão feio, mas pode ser aquele que você se decepcionou um pouco quando viu pessoalmente. Vou botar, então, o Luigi Ferraris, em Gênova, que era um estádio, que eu queria muito conhecer, e cheguei lá, tava bem acabadão, assim, Sim. tipo, pichação nos muros, todo largado. Cadeira quebrada, então, vou botar esse aí, Luigi Ferrari, na Itália, em Gênova. Show. Perrengue, qual que foi o perrengue, assim, o maior perrengue que você passou? Eu tava até te falando aqui antes, que a gente que gosta de conhecer estádio, às vezes eles ficam em umas localizações meio cabulosas, assim, eu já passei muito perrengue. Que você se lembra, assim, qual foi o maior perrengue de todos? Olha, tem alguns aí, tem alguns. Escolhe um bom aí para contar pro pessoal. Vou botar um recente agora, que eu tava para ir para ver o Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, agora na penúltima rodada do Brasileirão. Sim. Aí peguei um ônibus ali, com algumas horas de antecedência, acho que peguei 6 da manhã em Curitiba para chegar lá, tipo, meio-dia em São Paulo. Aí chegou no meio da estrada ali, tombou um caminhão de vinho, cara. Fiquei 5 horas parado na estrada, eu desesperado, como é que eu vou ver o jogo, como é que eu fui ver o jogo. Aí parei numa cidadezinha no meio da estrada ali, entre Curitiba e São Paulo, registro, vi o jogo de um bar com mais 2 torcedores. Nossa. E foi o que deu para gravar de conteúdo ali. Não cheguei no estádio, fiquei o dia inteiro fora ali, sofrido. Não deixa de ser um conteúdo, né? Não deixa de ser conteúdo. Consegui gravar pro canal alguma coisinha ali do bar, mas não cheguei no estádio. Não sei se você assistiu um dos meus últimos vídeos, que foi no estádio do Real Cartagena. Eu fui tentar conhecer o estádio, depois de caminhar mais de 1 hora a pé e tal, ainda não consegui entrar nele. Depois você assiste esse vídeo. Depois vou ver lá. Tá aqui no Mais Que 90 mesmo, não tá no Brand Bola não, já tá. Esses vídeos de tudo eu tô trazendo agora pra cá. Mas é bom, né? Dá história pra gente. Dá história. Cria casca. Foi um vídeo. Esse perrengue vira um conteúdo. Exatamente. Lauro, o estádio que você ainda não conhece, mas que você gostaria de conhecer? Quero conhecer muito. Vou botar 2 aqui, tá? Botar o estádio do Newcastle, St. James Park, quero muito conhecer, e o Velodrome também do Marseille. Só. E o mais inusitado que você já conheceu? O mais inusitado, vou botar o Municipal de Braga, do Braga lá em Portugal, que tem uma pedreira do lado. Aquele é sensacional. Aquele é bonito, aquele é bem bonito. E a cidade mais bonita que você conheceu nessas viagens aí, nessas andanças aí pelos estádios? Olha, tem uma que não é tão conhecida assim, que é mais, tipo, diferentona, assim. Eu vou botar Gênova, que eu gostei demais na Itália ali, achei que tinha um pôr do sol espetacular e tal, foi bem... O estádio não foi legal, mas a cidade compensou. Exatamente, a cidade compensou e muito ali. Top. Melhor rango de estádio, aquela comida que você fala, putz, essa aqui é a melhor que eu já comi, porque a gente sabe que alguns estádios têm, né, comidas ali típicas da região. Qual foi o que você mais gostou? Pô, boa pergunta essa, hein? Cara, vou botar na Alemanha, eu comi um hot dog, foi no estádio... Salsicha alemã, foi no estádio, deixa eu lembrar de quem, do Fortuna Düsseldorf.
Esqueci o nome do estádio agora, mas tinha uma salsichona brabíssima lá, era boa, era. Boa. Eu só cometi o crime de botar ketchup em cima, né? Lá é proibido, né? Igual você colocar ketchup na pizza de Paulista. Exatamente, mas eu falei, não. Eu vou botar ainda. Gostei mais ainda que o ketchup. Pronto, então o importante é gostar. Exatamente. Lauro, estádio ou arena? Estádio. Geral ou camarote? Geral, com certeza. A melhor torcida? Botar do... Deixa eu pensar. Borussia Dortmund. Não, Boca Juniors. Boca Juniors. E a pior torcida? Aí, a mesma coisa. Às vezes não quer dizer que ela seja pior, mas quer dizer que é aquela que você estava esperando assim e não foi tudo aquilo. Cara, eu achei muito fraca em geral as da Inglaterra. Uhum. Acho que vou botar todas a Inglaterra que eu fui ali e achei muito Mudou fraco, muito, cara. né? Antes era muito diferente, né? Eu esperava bem mais, assim, das torcidas inglesas, né? Por conta de ser o todo país mundo ali sentadinho, todo mundo sentadinho, né? É bem... Até nas organizadas é triste ver, deles, assim, o que virou, né, a torcida inglesa. É triste até ver. Nos ultras ali, né? A maioria, tipo, os ultras que eu fui até, por exemplo, do Tottenham, do Everton, o pessoal fica sentado atrás do gol, então decepcionou bastante, assim. Concordo com você nessa daí, viu? O melhor jogo que você já assistiu, qual que foi aquele que você falou, putz, que jogo é esse que eu presenciei aqui agora? Esse jogo aqui foi espetacular. Cara, não foi tanto assim por dentro de campo, mas foi pela emoção, assim, em geral, sabe? Foi Boca Juniors e River Plate na final da Libertadores e no Bernabéu, 2019. Pelo clima ali. Isso, acho que foi 2018, 2019, acho que 2019. Foi aquele que cancelaram e aí depois teve o jogo, né? E foi lá para Madrid, que eu tava lá na Europa, aí aproveitei, né? Ele tava lá em Portugal, pertinho ali, vou aproveitar e vou, né? Deixa eu ir ver uma Libertadores ali na Europa. Final de Libertadores em Madrid. É uma loucura, né? Eu acho um trem absurdo isso. Se a gente contar pros nossos filhos, netos, os caras não vão acreditar, vai correr. Não vão. Se bem que dependendo, tipo assim, as coisas vão caminhando. Eu acho que daqui a pouco, até campeonato estadual, eles vão querer pôr final fora do país. Acabei de ver notícia da CBF que eles queriam botar a Supercopa agora Flamengo e Atlético Mineiro lá na Europa. Olha isso, gente. Não faz o mínimo Não, na Europa não, em Orlando, parece. Em Orlando. Nos Estados Unidos. Aí parece que do lado. Eu tô aqui do lado. Eu tô aqui em Fort Myers. Fica 2 horas e pouco de Orlando. Pertinho. Só que daí os times não deixaram, ainda bem. Não faz o mínimo sentido. Sentido. O jogo, ou a situação, não precisa ser o jogo, mas a situação mais emocionante que você já presenciou aí, gravando esses vídeos, pode ser com torcida, pode ser com atleta, uma situação que te impactou, assim, você fala, putz, que imagem emocionante essa, que imagem... Foi a primeira vez que eu ouvi o hino da Champions no estádio, que foi, acho, Porto e Galatasaray, se não me engano, foi logo quando eu cheguei de intercâmbio na Europa. Aí dá aquela tremida, né? Aquela lagriminha cai no olho. Putz, eu só escutava essa musiquinha pela televisão. Os portugueses numa naturalidade, os caras olhando pro lado, tipo, por que esse cara tá emocionado, Escuta essa merda todo dia, esse cara chorando aqui do meu lado. Porra, o que tá acontecendo com esse cara? Ele tá mal, tá passando mal, eu lá chorando, lá eu acho que pra quem gosta, pra quem ama futebol mesmo, quando toca aquela musiquinha e a pessoa tá lá ao vivo, deve ser, eu nunca tive a oportunidade, se Deus quiser vai chegar aí esse ano, tô pensando em assistir, mas deve ser uma experiência muito diferente, muito diferenciada. É sensacional, cara. Não tem como emocionar. Até o cara mais gelado. Ele vai dar aquela suada pelo olho. Vai, não tem jeito. Laura, e a história mais engraçada, a imagem mais engraçada, a cena mais engraçada que você já presenciou, que você fala, putz, velho, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Alguma situação inusitada, assim, que te impactou também. Cara, deixa eu pensar de inusitado, assim. Cara, vou botar algumas aí no jogo que eu fui, que eu considero um mais raiz que eu fui aí, que foi Boa Vista e Madureira pelo Campeonato Carioca. Sim. Aí, cheguei lá para comprar ingresso e tal. Falei, o que tá acontecendo aqui, né? Aí, movimentação ali, não tinha ninguém na bilheteria. Cheguei lá, os caras, não, só entra, pode entrar. Não tem essa de ingresso, não, só entra. Você quer quanto pra você assistir o nosso jogo aqui? Só entra, parceiro, que ingresso que... Aí cheguei lá, tinha cachorro dentro do estádio, tinha... Tava tipo o Super Nintendo, Super Nintendo, o bandeirinha vira cachorro. Aqueles avestruzes do campo lá que você joga pra cabecear.
Foi Boa, sensacional, Boa cara. Vista e Madureira, deve ser. É porque Sensacional, cara. são experiências, né? Igual, por exemplo, a experiência ela é completamente diferente de um Bangu e Madureira, por exemplo, e de um Atlético de Madrid e Barcelona. Com Mas no certeza. final das contas, a sensação é boa de todos os dois, porque o que você sente ali, tipo, você vê diferentes tipos de futebol, né? É E muito se fora do bobear, às comum. vezes do jogo raiz é até melhor, dependendo. Até melhor, até Né? melhor. Você vê cenas mais curiosas, você tem mais histórias às vezes para contar. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes. Exatamente. Até falando nisso, na discrepância aí de futebol raiz para futebol moderno, futebol mais glamouroso assim, qual foi o ingresso mais barato que você já comprou? Foi esse, né, no caso. Teve esse de E não foi, graça, né? e teve um outro também que foi lá no Huracan, na Argentina, Sim. que na verdade, não, porra, assim, barato não foi, só que foi uma situação diferente também, que eu cheguei lá e era um jogo de Libertadores, era o Huracan e Deportivo Lara. Era um Sim. jogo que não valia mais nada, os dois times estavam eliminados, era a última rodada da Libertadores 2019. Aí cheguei lá, pô, nem os torcedores do Huracan direito estavam indo no jogo, assim, tipo, tinha ninguém nas regiões, assim, ainda mais eu, turista lá, sem ingresso, eu acho que era o único cara sem ingresso, era eu, o resto era sócio do Huracan. Aí Sim. cheguei lá pro cara da catraca pra comprar, falei, pô, quero ver o jogo e tal. Ele, quer ver o jogo? Não tem ingresso pra vender aqui, não tem, aqui não tem. Ele, espera 5 minutinhos na catraca aí que eu dou um jeito, não sei o quê. Daí esperei 5 minutos, o cara chegou, ó, bota 500 pesos na minha mão aí e entra, deu. Olha que loucura. Aí na hora eu não me liguei, tipo, porra, eu tava meio que pagando propina pra eu ter que entrar no estádio. Era, Depois, tipo isso. tipo, meio marinheiro de primeira viagem, primeira vez que eu tava indo na Depois que Argentina. você, Tipo, putz, aquele cara me. daí eu, tipo, depois assim, de uns 10 minutos que eu entrei no estádio, eu falei, cara, o cara me cobrou propina, velho, que bagulho feio, que bagulho zoado. Mas foi o jeito pra entrar, foi o que deu. Senão... Não existia ingresso, não existia. Não tinha, não ia ter como entrar no estádio. E o mais caro, aquele que você falou assim, putz, essa daqui tá dando até dor de pagar, mas não tem jeito, eu vou pagar porque vale a pena e eu quero. Cara, foi a final da Libertadores lá, Boca e River, que eu peguei de revenda, já tinha esgotado os ingressos pela compra normal. Sim. Aí, se não me engano, eu paguei na revenda, cara, eu acho que foi ali por volta de $200, cara, tipo R$1.000, assim, R$1.000. Libertadores é disso daí pra cima. Deixei de jantar alguns dias ali, fiquei só almoçando, mas valeu a pena. Só no misto quente? É aquele famoso, né, comprar almoço, vende a janta pra comprar o almoço, né, foi tipo isso. Só que nesse caso foi pra comprar ingresso, não valeu a pena. Imagina se num jogo da Champions eles vão te falar, não, entra aí, vamos rápido, entra aí. Entra, só entra. Lauro, sobre o futebol pelo mundo, hoje você faz tudo, você edita, você filma, você tem alguém que te ajuda, como que funciona hoje o futebol pelo mundo? Tudo, hoje sou aquele multifunção, né, aquele jogador que joga de volante, de meio, de atacante, vai por tudo, né? Por enquanto, polivalente. Assim, exatamente, edito ali tudo pelo celularzão mesmo, grava pelo celularzão e vambora. Ótimo, ótimo. E suas referências na criação de conteúdo? Quem que te inspira, assim, que você vê, putz, eu faço futebol pelo mundo e eu vejo o conteúdo desse cara ou desse canal e eu acho muito bem feito, acho legal, me inspiro nele. Olha, tem alguns aí, tem muito conteúdo bom no YouTube, né? Mas vou citar algum, né, próprio Desimpedidos aí, que é uma inspiração grande, né? Que o pessoal lá, o Fred e tal. Sim. Vou botar também o Canto das Torcidas também, aí, o meu parceiro Adelino também faz conteúdo muito bom de relacionado principalmente a cantos, assim, a músicas de torcidas e tal, essa cultura mais ali, né? Botar mais alguns também, deixa eu pensar alguns outros. Tem um de fora também que me inspirou bastante para começar, que foi o Ultras World. Ultras World? É um canal muito bom, cara, que faz também fazer algumas viagens assim um pouco mais voltadas para a cultura dos ultras assim e tal, e bacana. É muito bom. Aí vou citar também alguns outros agora de mais de vlogs também que me inspirou bastante, foi o próprio Mil Grau do Corinthians, Cruzoeiro, esses, né, de torcedor mesmo que exatamente, mostram jogos, que né? faziam vlogs dos times deles, né? E também que principalmente gravando dentro do estádio, né? Isso também me inspirou bastante na questão assim de fazer um negócio com qualidade, um negócio bom assim. Show. E qual que é o seu sonho, o seu principal objetivo, aquilo que você fala assim, no dia que eu alcançar isso aqui com o futebol pelo mundo, eu vou ficar feliz demais, eu queria muito chegar nesse ponto ou ter essa conquista, tem algum sonho, alguma conquista que você imagina assim? Cara, vou botar dois, acho que o mais, assim, para talvez realizar, se Deus quiser, o que ver, é a Copa do Mundo, cobrir pelo canal aí,
no Catar, se Deus quiser, vamos ver, a gente sabe que é caro lá, o negócio não é fácil, né? Eu tava vendo um vídeo é a Ale Xavier, né, a Ale Xavier, que eu não sei se ela ainda é do Desimpedidos ou era, e ela tá fazendo alguns vídeos pro Instagram da Copa do Catar. Ela tava contando que, na verdade, não é pro Instagram, eu acho que da Copa, não lembro onde que eu vi. Acho que no novo canal dela, Colona Maluf. E ela fala que uma long neck lá custa em torno de R$70. Meu Deus, então vamos falir. R$70. E que mesmo assim não é fácil achar também. Porque ela disse que lá a cerveja não é tão comum assim. É um vídeo que ela fala curiosidades do Catar, para quem quer ir lá para assistir aos jogos da Copa e tudo mais. Eu falei, caramba, o pessoal vai passar apertado, hein? Vai ser feio. Então, vamos ver. Vamos ter que fazer uma vaquinha boa aí, vaquinha meio gorda. Uma vaquinha bem alimentada. O que você bebia 10 long necks, você vai beber uma. E olhe lá. E olhe lá. E se beber, hein? Pois é. Lauro, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você contasse a história daquela foto que eu vi no seu Instagram, que você fala para sua mãe que você estava no quarto do hotel. Conta essa história. Que ela foi boa. Um dos perrengues aí que a gente passa, né? Que foi aquilo, cara? Eu tava indo para assistir, eu tava com um amigo meu lá na Alemanha, a gente tava fazendo uma sequência de 3 jogos lá. Daí o primeiro jogo, se não me engano, acho que era mais contra Bayer Leverkusen. Era na cidadezinha de Mais, uma cidadezinha bem pequena na Alemanha, lá no interior. E no dia seguinte, a gente ia realizar o sonho também de assistir o jogo do Borussia Dortmund, na Muralha Amarela. Sim. Só que era, na cidade, o jogo já era de noite ali na cidade de Mais. Acho que era uma sexta-feira. Era bem tarde, o jogo acho que acabou 11h30 da noite. E a gente foi ver hotel, tal, essas coisas, e o hotel caríssimo, cara. Hotel, tipo, coisa assim, talvez de 100 e poucos euros, assim, né? Nossa. 500, 600 reais aqui, o mais barato. E a gente passando apertadão, mochilão ali e tal. Eu falei, não, vamos pegar e vamos ali pra estação de trem, né? Vamos passar a noite lá e vamos ver o que dá, o que dá pra fazer lá. Pensa numa noite sofrida, cara. Sabe aquele carinha com aquele carrinho que limpa a estação, assim? O tempo inteiro. Isso, a gente tava num banco, aí pegava no sono, vinha o carinha ali buzinando, aí acordava a gente. Aí a gente ia pro outro lado da estação de trem, ia deitar no outro banco, o cara dava 5 minutos, o cara tava lá, Ele falou, pô, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Aí eu falei, pô, já que não vou conseguir dormir com esse cara aqui, eu falei, vamos meter uma zoeira com a minha mãe aqui, né? Peguei e deitei naqueles bancos lá, pô, uma estação até que boa ali, confortável. Modernão, escrito Wi-Fi em cima, não sei o que e tal. Aí deitei lá, falei, ó, tira uma foto minha, pedi para um amigo, daí mandei assim, deitadão, legal. Aí mandei pra minha mãe, peguei um quarto de hotel aqui, pô, tô passando a melhor noite da minha vida aqui, mandei pra ela, ó, chicão aqui, ó, conseguimos um quarto bom pra caramba. Dela olhou, ué, mas isso aqui não é um quarto, pô, não parece? Eu mandei, não tem cama. Eu mandei a sacada, não tem cama, ela falou, eu mandei, não, mas isso aqui é a sacada do hotel, pô, dela, tá, que legal. Dela mandou até, pô, tá de jaqueta nova, hein, aproveite aí, filhão. Tô com a jaqueta porque tá frio aqui nesse ar aqui. É cada uma, hein, Lauro? Pelo amor de Deus. Cada uma que tem, bicho, vale muito a pena, né? Lauro, é muita história, é muita história. A gente que conhece os estádios, assim, a gente conhece muito da cultura que, às vezes, se você for visitar uma cidade só como turista mesmo, sem ser ali para vivenciar o dia de um nativo, de alguém que nasceu ali, você percebe várias coisas diferentes, né? Tem essa diferenciação. Exatamente. É muito bom, né? A gente poder ter... Eu agora, né, podendo passar isso também pro público é muito legal. O pessoal sempre vê, pô, cara, às vezes vou conversar com os caras. Tem as mesmas sensações, né? Ao invés de o cara lembrar, assim, tipo, dos jogos bons que eu fui, o cara lembra, pô, cara, eu lembrei lá quando você foi no formigueiro lá e foi picado, ficou com a cara gigantesca, quando você foi subir no muro para ver o jogo, quando foi no cemitério para assistir jogo. Aí agora do Borussia ninguém lembra, do Bayern ninguém lembra. Agora o mais recente também, quando eu fui para Minas Gerais para cobrir a festa do título do Galo lá contra o Bahia. Aí, ao invés de eu cheguei também, peguei 17 horas de estrada aí de ônibus, cara, e cheguei lá faltando tipo 30 segundos para acabar o jogo. Aí os 3 gols do Atlético Mineiro eu vi do banheiro do ônibus, cara. É gol do Atlético Mineiro, não sei o que, é gol. Do banheiro do ônibus, cara. Aí os caras chegando lá, o jogo que vai lembrar, pô, cara, agora você chegou a tempo, né? Não vai ter que ver os gols do banheiro.
Assiste ao gol. Assiste ao gol aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Grava pra gente, não grava do banheiro, não. Lauro, cara, te agradecer, valeu demais mesmo por contar um pouco das histórias aqui. Quem não conhecia ainda o canal do Lauro, Futebol pelo Mundo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá, segue lá. Valeu demais, Lauro, obrigadão mesmo. Tamo junto, JP. Sempre uma honra, né, estar contigo aí. Já admiro teu trabalho faz um tempo aí no Brand de Bola, né? Agora tá vindo com esse canal novo aí. Então, tamo junto, pô. Sempre precisando, só dar um toque. Sempre uma honra e obrigado a quem acompanhou também. Valeu demais, Lauro. E você não deixe de se inscrever aqui também no Mais Que 90. Curte o vídeo, compartilhe com quem gosta de conhecer estádios novos. Segue lá o canal do Lauro também. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.